políticas públicas. Como a sociedade brasileira encaram as políticas públicas? Política pública são ações governamentais para atender às demandas dos mais diversos atores sociais. Eu elaboro políticas públicas para atender demandas dos atores envolvidos em todo o processo de interação social. No estado do bem-estar social, as políticas públicas, elas são mais fortes no que tange a promover a mobilidade social. No liberalismo econômico exacerbado que está implantado no Brasil, as políticas públicas, elas canalizam todos os recursos públicos para os mais ricos, ficando os mais pobres a ver navios e na miséria absoluta. O Estado brasileiro hoje, ele tem políticas públicas para atender os grandes latifundiários, os grandes fazendeiros, os grandes industriais. Enquanto isso, a população mais pobre se vê jogada no lixo. Os atores sociais, que são atores sociais, são todos aqueles que fazem parte da grande sociedade. São os trabalhadores dos mais diversos ramos de atividade, são os empresários, os jornalistas, os advogados, os médicos, né? As igrejas. Esses são os atores sociais. Esses atores sociais são aqueles que demandam as políticas públicas. Quanto mais um governo tem aliança com determinado nível de atores sociais, mais contundentes são suas políticas. Como fora há algum tempo atrás, as políticas públicas para promover a mobilidade social, as políticas públicas de inclusão, como as cotas nas universidades federais. E todas as universidades pegaram esse gancho. Existem políticas públicas para atender as reivindicações dos trabalhadores. Quanto mais aliança um governo tem com os mais diversos atores sociais, mas ele tem governabilidade. E o que é governabilidade? É a minha capacidade de alianças com os mais diversos atores sociais. Os trabalhadores sem terra, sem teto, níveis de empresários que pensam em construir uma nação diferente. Então o governo elabora políticas públicas para atender esses atores sociais. Quanto maior a minha aliança com esses atores, maior a minha governabilidade e maior a elaboração de políticas públicas para atendê-lo. E o que é que a gente vê hoje no Brasil? Um governo que não está preocupado com essa governabilidade. Um governo beligerante. Um governo que amedronta, que quer manter todos sobre a égide do medo para melhor dominar. É isso que nós estamos vivendo. Essa é a minha governabilidade. Fica a critério de vocês responderem. E o Brasil hoje tem alguma governabilidade? O governo atualmente instalado, ele está preocupado com atender as demandas da grande massa social
Ou ele está interessado apenas em atender os 10% dos ricos que mandam no poder? Eu me lembro que no governo de Michel Temer aconteceram várias greves de caminhoneiros. E as pessoas diziam que os caminhoneiros tinham poder. Que poder caminhoneiro tem? Qual? O poder do caminhoneiro é o poder do latifundiário. Todos os latifundiários de produção de commodity, de soja, eles têm a sua frota de caminhão. O caminhoneiro que dirige o carro, ele é apenas um empregado. Cadê a greve dos caminhoneiros com diesel a R$7? Mas esse diesel a R$7, ele beneficia alguém. E quem é esse alguém? Os grandes latifundiários, os grandes industriais. Porque quem tem um caminhão faz frete nas grandes cidades, nas pequenas cidades. Ele não é capaz de parar um país, como fora feito lá no governo Temer. E o diesel, por muito menor preço do que está hoje. Cadê os caminhoneiros? Não tem caminhoneiro. Caminhoneiros são os donos de frota, os donos de grandes transportadoras. E esse estar com a exploração do trabalhador, estar com o que há de mais atrasado na sociedade do Brasil. Os recursos públicos é para atender às demandas da sociedade e dos atores sociais. E essa capacidade que tem o governo de financiar as políticas públicas, nós chamamos de governança. É a capacidade financeira do Estado em financiar as políticas públicas. E o Estado hoje tem governança? Será que tem? Porque os grandes empresários estão com o status quo da sociedade atual. E o que é que nós presenciamos? Para onde está indo esse dinheiro? O orçamento da União é de 1,7 trilhão. E para onde está indo este dinheiro? Para quais mãos dos atores sociais? Será do sem terra, dos sem teto? Será que é da classe média? Classe média, às vezes, medíocre, que apoia um louco para presidente da República. Eu tenho que elaborar políticas públicas. E quais são as fases da política pública para você promover? Porque política pública ela só tem um objetivo: promover a mobilidade social dos atores sociais. E promover a mobilidade social significa também ter política industrial, ter política agrícola, porque isso gera empregabilidade. E para onde eu estou caminhando? Como é que eu elaboro as políticas públicas eleitoreiras, como a PEC que foi aprovada agora? Em cima das eleições, depois de 3 anos de governo. Como é que eu implemento essas políticas públicas? Porque política pública, ela não é ad eterna. Política pública, ela tem data de início e data de fim. Política pública para atender uma demanda em um determinado período e não para ser ad eterno. Então eu elaboro, eu implemento, eu executo a política pública. Eu começo a executar. E essa execução da política pública é para promover a mobilidade. E, finalmente, a política pública tem que ser medida aos seus resultados. Qual o resultado da política pública? O resultado de qualquer que seja a política pública é promover a mobilidade social dos atores, gerar emprego e renda
com política industrial bem feita, com política agrícola, com política do comércio, com política de exportação, de importação. E aí sim, eu tenho uma verdadeira eficácia na política pública. O resultado na empresa privada é o lucro. O resultado na política pública é o aplauso ao governante, é a reeleição desse governante. E hoje, como é que fica esse Brasil com um governo tão medíocre? O voto é o reconhecimento por políticas públicas sucessivas e coerentes. Eu elaboro política pública pensando no número de demandantes. Quantos demandantes eu tenho? Eu tenho mais de 40 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. Mais de 40 milhões, que foi negligenciada durante 3 anos de governo desse atual governo que aí se encontra. E só agora, em período eleitoral, reforma-se tudo, PEC de gastos. Um desrespeito total com a população. Qual o período de uma política pública? Eu já disse, política pública ela tem que ter data de início e data de fim. Por quê? Porque eu tenho que atender a demanda e acabar com a política pública. Política pública não é ad eterno. Política pública ele tem um período para você atender aquela demanda. Quais são as minhas metas para cada ano? Como eu vou trabalhar com cada meta em 2023, 2024, 2025, 2026? Nós estamos diante de um governo medíocre. Como é o financiamento da política pública? De onde sai o dinheiro? Da iniciativa privada? O dinheiro sai dos cofres da União? De onde vai sair o dinheiro para financiar a política pública? Qual é o cronograma físico-financeiro da política pública? Ou vocês pensam que política pública só é por um ano eleitoral? Como a gente está presenciando atualmente, política pública é para todo um período e para gerar mobilidade social nas pessoas e não a perpetuação da miséria. É isso que nós presenciamos no Brasil da atualidade. A perpetuação da miséria absoluta, com as pessoas comendo osso, restos de comida. E quais são as demandas atuais da sociedade? Quais são as novas demandas que surgiram? E como é que eu faço para atender essas novas demandas? Quais são as demandas recorrentes? Demandas que ressurgem. Quais são? E como é que eu faço para atender essas demandas, senhores e senhoras? Política pública é a certeza que eu estou diante de um bom governo. Política pública bem elaborada é a certeza que eu estou diante de um grande governo, de um grande governante. Eu brinco sempre que Salvador ele tem 10 bairros que detêm o PIB de Salvador e o resto de Salvador é miséria. Porque eu não tenho políticas públicas para atender essas pessoas. Eu não tenho políticas públicas que promovam a mobilidade. A educação em segundo plano, em terceiro e quarto plano. Então nós precisamos retomar esse estado do bem-estar social
para levar políticas públicas consequentes e eficazes para a promoção da mobilidade. Políticas públicas na área social, na área educacional, políticas públicas na área de infraestrutura, elevar dignidade e autoestima ao povo brasileiro. Venham conosco, venha aprender muito sobre administração pública e políticas públicas. Um grande abraço e fique com Deus.